Estamos então de volta aí com as informações e agora nesse momento nós vamos receber a consultora financeira Carol Almeida. Boa tarde, Carol, seja bem-vinda. Obrigada. Carol, seja bem-vinda. E olha, nesse momento todo mundo está preocupado com a questão da saúde, obviamente, mas também muita gente preocupada com essa questão financeira. Você, além de consultora financeira, você vem de uma família de comerciantes, você estava comentando, já sabe os altos e baixos, né, de viver uma vida de autônomo, digamos assim. E nesse momento, Carol, nós temos muitas pessoas autônomas que estão sem renda, né? Quais são as principais dúvidas que as pessoas estão chegando para você agora? A principal preocupação das pessoas é a reserva de emergência ou capital de giro, que a maioria dos empreendedores, microempreendedor do Brasil não tem. Essa é a verdade. Principalmente esses que são empreendedores de necessidade, que já vieram migrando para a falta da empregabilidade. Então, o que acontece? A gente não tem a reserva para manter esse período que vai ficar sem faturamento. Então, o que é o ideal fazer para quem não tem reserva de emergência? É focar nesse período que dá para ainda vender, que dá para entregar a domicílio, focar em vendas a domicílio. Então, inovar a sua venda ali e fazer caixa. Porque se a pessoa não tem a reserva de emergência e ainda mistura o pessoal com o empresarial, ela tem que priorizar a pessoa física no momento. Ela tem que deixar um pouco de lado a parte, o que eu vou fazer com a minha empresa, se a minha empresa vai falir ou não. Ela tem que fazer caixa para conseguir sobreviver nesse período. Porque ela precisa pagar aluguel. Ela precisa pagar aluguel, ela precisa se alimentar. E outra coisa muito importante para esse período é a negociação. Então, por mais que ela vá fazer caixa, ela não vai conseguir pagar o aluguel. Então, o caixa é para conseguir se alimentar. Então, para se alimentar e pagar essas despesas que não tem como negociar, que é, por exemplo, água, luz, que não tem com quem a gente negociar isso. Sim. Mas o aluguel vai do bom senso, tanto de quem está alugando, quanto de quem está dando o imóvel para alugar. Então, vai ter que ter essa negociação da pessoa falar, posso jogar isso para o próximo mês, posso pagar metade agora e o resto, pagar uma parte, exatamente. Se o locatário, o proprietário não tiver o bom senso de ver que está todo mundo no mesmo barco, agora, a pessoa pode querer pagar em juízo. Ela pode solicitar com o advogado para pagar, fazer o depósito do aluguel em juízo. Porque daí ela vai depositando a quantia que ela pode até o final do processo. Daí no final do processo o juiz analisa se determina se precisa ou não pagar o restante. Mas eu imagino que num momento como esse as pessoas vão querer negociar, né? Porque como você disse, está todo mundo no mesmo barco. Está todo mundo no mesmo barco. E olha só, e se tem fake news relacionada à área de saúde, na parte então financeira, eu acho que é muita notícia falsa, muita gente causando pânico mesmo. Sim. Você estava comentando em relação aos bancos. O que está exatamente definido em relação aos bancos? Boletos de contas do banco, não financiamento. Boleto que a pessoa deve para o banco vai ser jogado para daqui a 60 dias. Então, os bancos já deram essa opção. Isso não significa financiamento de uma casa ou de um carro? Não, financiamento ainda não falaram o que vai fazer sobre isso. Mas boletos de banco vai poder pagar daqui a 60 dias. Impostos também poderão ser pagos igual. Ou seja, o que a gente vendeu em março não vai pagar em abril. Vai ser pago depois. Quando você fala esse boleto de banco, significa aquela dívida com aquele determinado banco. Com aquele determinado banco, exatamente. Empréstimo, então é uma dívida com o banco, então ele vai renegociar isso. A taxa de juros caiu, já foi anunciado que a Selic caiu, então os juros não vai ser alto, então já caíram isso para isso, porque você pode jogar para depois. O governo federal, para quem é autônomo e provar que é autônomo, vai dar R$300, de 200 a R$300 para cada cidadão que é autônomo. Essa questão também né, todo mundo está procurando. Aonde, todo mundo como, quer. quando? Só que ele não liberou aonde você busca esse dinheiro. Ele não falou se vai ser pela Caixa. Ele anunciou a medida. Só anunciou. Só que está tendo muita fake news nessa área. Porque a pessoa está desesperada, está tendo mensagem, clique nesse link para solicitar... Pode ser um golpe. É golpe, é certeza que é golpe, porque ainda não tem. Né? Então, para a área financeira tem esse golpe, o golpe de TV, de streaming de TV, que eles estão falando que é para solicitar, porque agora estão tudo aberto, eles falam para clicar no link e você pegar, mas também é golpe. Não é está de graça, mas é direto com o aplicativo, não clicando em links que vem. William, é que nem você comentou, tem tanta gente se solidarizando com o outro e tem tanta gente criando golpe no momento desse. Né? Esse momento olha, gente, é impressionante. É o que eu falava. Esse é o momento de nós sermos solidários. É o momento de nós sermos
ajudar uns aos outros. De solidariedade. Né? Só que nesse momento, infelizmente, vai aflorar em muitas pessoas aquilo que elas têm de bom, como vai aflorar aquilo que elas têm de ruim. Ruim são essas pessoas querendo dar golpe, tem pessoas que podem trabalhar, vai tentar comprar como é que se fala? Do lado médico, lá um atestado. Gente, isso já começou a acontecer, está aí. Então é o momento de nós sermos solidários, não de ser um peso para outra pessoa. Né? Então, para a área financeira é questão de negociação. O foco agora é a gente aprender a negociar. Tanto a gente que tem empresa, quanto quem está vendendo para a empresa. Porque está todo mundo, igual eu disse, no mesmo barco. Quem tem boleto, fez compra em boleto para agora, porque ninguém sabia que ia acontecer isso, né? Claro. Então, é uma coisa do nada. Cancela o boleto, negocia o boleto para pagar depois. Então, igual quem é profissional liberal, então igual eu que sou consultora, contador, tenta o lado do empresário. Então, para não perder o cliente e cancelar o cliente, recebe depois também, sabe? Sim. É uma coisa que todo mundo tem que começar a negociar. Você falou até anteriormente, a gente estava conversando, de quem perdeu o emprego acaba estando numa situação até mais confortável, é isso? Exatamente, porque ele vai receber o seguro-desemprego. Então, se a pessoa tem um determinado tempo na empresa e é demitida, ela vai receber o seguro-desemprego. Então, em 6 meses ali, ela tem alguém para calçar ela. Sim. Só que ela também tem que ter o mesmo planejamento. O momento agora não é igual nas minhas consultorias de pessoa física, eu falo que é para poupar, ver qual que é a sua dívida, qual despesa você tem que considera essencial. Agora não é isso. Agora realmente é cortar drasticamente tudo. Então, mesmo que a pessoa vá ter seguro-desemprego, ela vai ter que ir no mercado, e se ela é acostumada a comprar carne, por exemplo, ela tem que ver pelo preço. Frango, às vezes, pode ser mais barato. Então, ela tem que começar a ter essa mentalidade de fazer o dinheiro prolongar mais. O máximo que conseguir, até a economia poder voltar. Então é um momento de corte também. É um momento de corte, e é o que as pessoas mais não conseguem fazer, porque é cortar drasticamente o estilo de vida dela, principalmente de quem é empresário, de quem tem empreendedor. Então, e nem pensar em estocar comida, porque muita gente tem feito isso, né? Além de ser uma coisa totalmente egoísta, estocar comida, porque às vezes a gente tem o dinheiro para estocar agora e você, por exemplo, vai lá, só vai receber no final do mês e não vai ter mais a comida. Foi o que aconteceu com a gente nesse sábado. A gente foi no mercado sábado, não tinha mais arroz, não tinha mais leite, a gente ficou sem, daí tinha 10 cafés, a minha mãe estava procurando o filtro de café, a mulher se jogou na frente dela e pegou os 10 cafés restantes. Tá brincando? Então, olha, uma semana atrás eu fui num supermercado, precisava comprar algumas coisas para o meu filho e cheguei no mercado por volta de 7 horas da noite, não nessa sexta, na outra, e estava lotado, né? Não tinha local nem para estacionar e as pessoas estavam atendendo que as filas estavam durando ali pelo menos 2 horas. Meu Deus. Quer dizer, então a pessoa está exposta ao vírus em 2 horas, ela não está pensando no próximo e também não está pensando na saúde financeira dela. Porque se ela cata o dinheiro dela e compra tudo de uma vez, ela esgotou o dinheiro dela, o que ela vai fazer depois? Exato. Então ela tem que se programar pela semana. Por enquanto, é essa semana que é para ficar fechado. Não foi decretado um mês ainda. Então, se programe para essa semana. Na próxima semana, você vê o que vai fazer. Não precisa iniciar. Já foi falado, né? As associações de supermercados já alertaram que não vai faltar comida. Às vezes está vazio ali porque todo mundo comprou. Tá comprando. E não deu tempo de repor. É a questão do medo e do pânico, né? É o medo do pânico. Novamente, a pessoa está no desespero por causa de fake news, porque acha que o mundo vai acabar e que vai acabar o abastecimento de comida, porque não acabou a produção. Então, não precisa ter esse medo. Os caminhoneiros não pararam de trabalhar, então vai continuar chegando comida. Com essa loucura, de repente, esse pânico, corre o risco de alguns produtos aumentar o preço, né? Já começou a aumentar, começou, né? Daí já entra realmente a economia da lei da oferta e da procura. Então, vai do bom senso do dono do mercado também não aumentar o preço. E a pessoa pesquisar e, como você disse, ter prioridades e vai reduzir, talvez, vai comprar menos e vai... Sim, né? vai poder denunciar, na verdade, agora para o PROCON, quem está aumentando o preço. Então, não é só de álcool gel, é de todos os tipos de produtos. Sim. Você foi no mercado, por exemplo, o leite está R$ 1,89 e a média está R$ 4,00, pode denunciar. Carol, você falou também, nesse momento, as pessoas venderem online. Não parar de vender. Não. Né? Eu imagino que mais do que nunca a pessoa então tem que divulgar. Tem que divulgar. Por redes sociais, é usar, sim, é usar o que tem. O que a gente tem hoje é a internet e ainda pode entregar em casa. Né? Então a gente não está proibido de sair na rua. Então foca na internet. Quem tem vergonha, nunca fui, é o momento agora da gente... É o momento de arregaçar as mangas e inovar.
Então, você vai para a internet, divulga o que você tem, vê o que dá para vender pela internet. Tem gente que não dá para vender. Também é o momento da gente se conscientizar e ver quão importante é reserva de emergência. Sim. Porque nas consultorias as pessoas sempre acham, mas nunca vai acontecer uma emergência comigo. Ela acha que emergências são evitáveis, só que essa emergência que aconteceu agora é mundial. Então não tem nem como não ser evitável. Então quem tem a reserva de emergência, pelo menos por 6 meses ainda vai continuar se garantindo. Sim. Mas a maioria das pessoas não tem. Só que eu também entendo o lado de quem é pessoa física, quem ganha um salário mínimo, por exemplo. O salário mínimo para o padrão de vida da gente é muito baixo. A gente pode perguntar como que vou ter reserva como que vai ter reserva? É. Daí é completamente diferente, daí é outra mentalidade, daí a pessoa começa... Mas isso é para um outro momento. Sim. Sobre educação financeira. É daí a educação financeira. E para os aposentados, Carol, qual seria a sua orientação nesse momento, né? As pessoas aposentadas que estão em casa, né? É ficar em casa mesmo, principalmente porque quem é aposentado faz parte da área de risco. Gastar o mínimo possível. Eles sim, eles já são um pouco mais... Eles podem fazer estoque de comida, porque se eles não tiverem ninguém para ir no mercado, principalmente. Tem essa situação, porque daí ele pode, vai uma vez por semana, compra para semana. É uma situação específica, é diferente. Eles estão expostos ao risco, então eles é normal fazer estoque, mas com consciência, pesquisando, porque o salário deles vai continuar caindo também. Então, deles não vai acabar, sabe, a renda, mas é com consciência de não sair comprando. Acho que não tem uma forma de nós tranquilizarmos agora esse pessoal, né? Os aposentados. Tem um pouco mais de tranquilidade, o seu dinheirinho vai continuar caindo. O aposentado, né? Quem é funcionário também vai continuar caindo. Porque algumas empresas vão adotar o sistema de reduzir um pouco o salário, só que o governo federal vai arcar com a outra parte. Vai diminuir ainda, mas ainda ele tem essa estabilidade. Então o foco realmente é quem é autônomo e não tem Prolabore. Exato. Porque esse que vai ser a maior dificuldade. E pensar sempre que vai passar, né, Carol? Vai passar. A gente está falando dessa tempestade, vai passar. Acho que manter o otimismo é importante, não é? Ver como uma crise. O Brasil sempre viveu em crise. Desde o plano real, então é uma crise atrás da outra. A gente tem que ver como se fosse uma crise econômica. Temos que nos adaptar a esse momento. Tem que se adaptar ao momento e se adequar àquilo, sabe? Inovar para continuar vendendo nesse momento. Tá ótimo. Muito obrigada, Carol, pela sua presença. Obrigado, Pauta Aberta. E olha, nós temos novas informações com o repórter José Rodrigo. Ele fala lá do Rio de Janeiro. Mesmo com as igrejas fechadas, as celebrações continuam acontecendo normalmente. No próximo domingo, o 5º e último da Quaresma, o arcebispo do Rio, Dourani Tempesta, autorizou a todos os padres da arquidiocese a concederem uma absolvição coletiva a todos os fiéis que desejarem. No decreto, o arcebispo orientou aos fiéis que estiverem em pecado grave a buscarem, assim que possível, a confissão. Essa medida é mais uma adaptação da igreja aqui no Rio para esse período de quarentena. Então está aí, gente. É um tempo de adaptação para esse tempo que nós estamos vivendo para esse período. Vanessa, antes de encerrar o nosso programa, imagens de pessoas, coral, espalhado pelo Brasil inteiro